Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré", responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando." Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?" Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: "É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Pai, a Tua bênção sobre nós, a direção do Teu Espírito, Pai, a Tua unção, a sabedoria, Pai, para expor a Tua palavra. Que os nossos corações estejam, Senhor, abertos, receptivos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. O capítulo 24 de Lucas, ele narra aqui o momento que eu diria o mais importante, um fato mais importante que temos conhecimento na história. Foi a ressurreição. Jesus havia morrido, havia sido sepultado, e no 24 aqui narra, nos versículos anteriores ao que eu li, o momento em que as mulheres vão ao sepulcro para embalsamá-lo e não encontram o corpo, que está vazio até hoje. Amém? Lá não ficou vestígio algum, a não ser as vestes que lá estavam e que foi encontrado depois. E essas mulheres
vão até aos discípulos, narram o que viram, o que ouviram, e há uma descrença. Esses discípulos estavam como que atordoados, perdidos com o que havia acontecido. Voltaram para as suas atividades anteriores, desistiram de permanecer naquilo que havia sido proposto pelo Mestre a eles. E aqui no versículo 13, 2 discípulos, aqui diz que no versículo anterior, no período da manhã, no domingo, as mulheres vão até o sepulcro. E aqui diz que naquele mesmo dia, provavelmente no meio da tarde, 2 discípulos, eles saem dali de Jerusalém e decidem voltar para Emaús. Talvez fosse o local de origem dele, o vilarejo aonde eles nasceram, aonde eles foram criados, um vilarejo pequeno. Aqui a palavra de Deus diz que distanciava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Eles decidem voltar para a vida anterior, para a vida que levavam. E quando a gente começa a discorrer, a caminhar por esse texto que lemos, imaginamos o semblante desses 2 discípulos. Era o retrato da decepção, o retrato da frustração, o retrato da desesperança, expectativas que não se confirmaram. Era um quadro terrível. E a palavra de Deus diz que eles vão pelo caminho discutindo, conversando. Durante 3 anos e meio, eles caminharam com Jesus. Alimentaram um monte de projetos. Alimentaram um monte de sonhos, esperanças. E de repente, em alguns dias, em algumas horas, eles veem isso sair, escapar de suas mãos. E como que atordoados, eles caminham nessa estrada de Emaús, de Jerusalém a Emaús. Aqui a palavra de Deus diz que eles iam discutindo, eles iam conversando. Não adiantou essas mulheres conversarem com eles. Não adiantou a mulher dizer que o anjo havia dito que não era para ficar procurando aquele que está vivo no meio dos mortos. Não, eles não lembravam mais do que Jesus havia dito. E vão embora, até que Jesus aparece entre eles. Jesus começa a fazer parte com eles naquela caminhada deles. Eles não reconhecem. A palavra de Deus diz aqui que no versículo 16, que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós sabemos, aqui não é específico a razão disso, mas eles foram impedidos de reconhecer. E Jesus começa a caminhar com eles e começa a dialogar com eles, começa a falar com eles, a fazer alguns questionamentos com eles, até que em algum momento escurece. Não havia Uber, não havia táxi, não havia carro, andava-se a pé. 11 quilômetros a pé é chão, até porque não havia estrada pavimentada como existe hoje aqui. Era um lugar íngreme, pedregoso, ali na Palestina. Então o trajeto era grande. E isso escurece. E Jesus, eu acredito aqui que propositalmente se afasta deles. E eles chamam Jesus: fique conosco, já é tarde. Na verdade a conversa ali estava muito boa. Os argumentos de Jesus ali, o texto mostra isso. Prendeu esses 2. Trouxe um interesse novo a esses 2. E eles desejaram que um estranho, para eles agora ali era estranho, que ficassem com eles, permaneçam, porque já é noite, já é tarde. E ali Jesus entra ali no ambiente, e ali no momento ali do partir do pão, ali a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que os olhos dele caiu à venda.
e reconheceram que ali com ele estava aquele que havia sido morto, que havia sido sepultado, mas que havia ressuscitado. O momento que esses dois viveram, um momento tremendo, amado. A experiência que esses dois tiveram é algo maravilhoso. Às vezes nós esquecemos até desse texto, mas foi um momento único na vida desses dois. Mas eles reconhecem Jesus, e Jesus sentir o gostinho, agora eu vou embora. E deixam, se afasta deles ali corporalmente, naquele momento, e eles vão até, voltam para Jerusalém. Eles se levantam, a palavra de Deus diz, voltam para Jerusalém, se juntam aos outros que lá estavam e comemoram, celebram a ressurreição de Jesus. Amém? Dito isso, amado, eu queria pontuar algumas coisas nesse texto que lemos, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes a que esses dois e que os discípulos ali viveram e passaram logo após o sacrifício de Jesus. Quantos de nós não estamos em situação de desesperança? Quantos de nós não estamos num quadro de falta de fé, de ceticismo terrível em nossos corações? Quantos de nós que já experimentamos, já vivenciamos a bênção de Deus nas nossas vidas, mas por situações que ocorreram, por fatos difíceis que de repente surgiu à nossa frente, nós desistimos, nós recuamos, nós paramos, ficamos paralisados diante das situações. E pior, aqui diz que eles saem de Jerusalém e voltam para a cidade de onde eles vieram. Eles voltam para um pequeno vilarejo chamado Emaús, e que aqui representa o voltar atrás, o desistir das coisas, o voltar à vida anterior. Será que nós não nos encontramos assim em algum momento? De voltar àquela vida que vivíamos anterior? A voltar ao lugar aonde estávamos antes de conhecer a Jesus? Vida terrível, vida difícil, mas que muitas vezes nós regressamos e voltamos a ela. Aqui diz no versículo 13 que naquele mesmo dia, ou seja, logo após as mulheres comunicar a esses discípulos de que o sepulcro estava vazio, que encontrou duas pessoas que disseram: olha, não está aí, ele vive. Pedro vai lá e certifica-se, e realmente as mulheres estavam falando a verdade. Tudo que Jesus havia dito a respeito do que aconteceria. Mas aqui diz no 13 que naquele mesmo dia, mesmo diante do relatório dessas mulheres, 2 desses discípulos decidem voltar. E assim, no 14 diz que no caminho eles conversavam a respeito de tudo, eles discutiam. Aqui não é bem claro como era o comentário. Será que era uma discussão? Será que havia dissensão entre eles a respeito disso ou daquilo? Será que era murmuração? É assim, amados, quando nós nos afastamos, quando as dificuldades vêm, quando enfrentamos as frustrações, quando enfrentamos as decepções dessa vida, temos a tendência em murmurar. Nós temos a tendência em falar muito.
Nós temos a tendência em tentar encontrar explicações onde até elas não existem. Falatório, murmuração, muitas vezes. E a murmuração e o falatório traz cegueira, endurece. Eu vejo aqui que diz que foram impedidos. Jesus ressuscita num corpo agora glorificado. Não é bem claro aqui o porquê foi impedido. Mas eu vejo aqui também que a descrença, a falta de fé, traz cegueira, endurece o coração. Eles estavam nesse momento ali cegos, com o coração endurecido. Quantas vezes nós não nos encontramos assim no momento de dificuldade? O pastor vem e nos aconselha, o irmão vem e ora com a gente, aconselhamento, mas o coração está como pedra. Nós só conseguimos enxergar a tragédia, nós só conseguimos enxergar aquilo que eventualmente ou supostamente é ruim. Não vemos o horizonte, não vemos o sol, como o pastor ministrou aqui, só vemos nuvem, só vemos nuvem. Quando a tormenta vem, quando as nuvens encobrem a terra e que vai escurecer tudo, a sensação que nós temos é que o sol não existe. A gente tem um momento que será que voltará o sol? Mas ele existe. O sol existe, ele não morreu. Eles foram encobertos momentaneamente por um pequeno espaço de tempo por nuvens, mas a nuvem vai passar. As tempestades vêm, mas elas vão. Os ventos vêm, mas vão. A Irma lá na Flórida, houve uma preocupação no mundo, mas já foi. Está sendo reconstruído lá. Vidas foram ceifadas, propriedades foram perdidas, mas a vida ali vai continuar. O furacão ali foi embora. E às vezes assim na nossa vida, o furacão vem, a tempestade vem. Às vezes causam estragos terríveis, mas vai embora. Meu irmão, minha irmã, se você tem passado, tem vivido por situações de luta, de dificuldade, de tragédia, de frustração, de decepção, de desesperança, saiba, você está vivo, você respira ainda. E mais do que isso, o Senhor das nossas vidas está vivo. Ele não está alheio a nada disso. Ele está presenciando tudo. Ele está vendo tudo. Quando esses discípulos estão ali discutindo, conversando, compartilhando as suas decepções, as suas frustrações, eis que aparece o Mestre Jesus entre eles. Aparece Jesus. Ou seja, Jesus se preocupa com você. Nas dificuldades, Ele se preocupa com você e Ele se faz presente. Ele se faz presente no momento da tormenta, no momento da luta e no momento da dificuldade. O caminho de Emaús, ele traz impaciência. O caminho de Emaús, ele nos torna azedos. O caminho de Emaús nos torna amargos. As nossas reações são ríspidas. Porque quando Jesus pergunta para eles, Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho. Olha a resposta que eles dão. É que a letra, ela não traz emoção, mas o Espírito revela isso. Eles pararam primeiro com os rostos entristecidos. Eles se entristecem com a pergunta que Jesus fez. E quando nós estamos num momento de dificuldade, às vezes a nossa reação é essa. Ninguém pode perguntar, ninguém pode falar. Nós colocamos a culpa em todo mundo. Todos são culpados da nossa situação. E olha a resposta deles. Você é o único visitante de Jerusalém? É uma resposta torta, mano. É uma resposta mal educada isso aqui. Você é o único em Jerusalém, visitante em Jerusalém, que não sabe dessas coisas que ali aconteceram nesse dia. Onde é que você estava?
Você é um tonto? E às vezes é assim, amado, que nós fazemos. Às vezes nós temos esse tipo de reação. Nós estamos em dificuldades, nós estamos passando por luta, e às vezes, talvez até fora de hora, a pergunta é feita, e nós damos pedrada, e nós lançamos pedra. Eles ficaram entristecidos, autocomiseração, dozinha de mim mesmo. Ainda veio esse cara perguntar. Era Jesus que estava com eles. Por não reconhecerem, eles trazem essa resposta atravessada. Que coisas? Perguntou ele, como se Jesus não soubesse. Que coisas? Na verdade, esse que coisas aqui é porque esses discípulos sabiam de uma coisa, mas Jesus sabia de coisas ainda maiores. Que coisas? Perguntou ele. Aí ele responde: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. O 21 diz assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Expectativas. Todos nós temos expectativa, mas você não tem uma expectativa na vida? Precisa ter, se não tem. A nossa vida, ela é movida por expectativas. Esses dois aqui tinham expectativas em relação a eles, em relação a Jesus. Mas acontece aqui que Jesus também tinha expectativas. E as expectativas desses dois discípulos eram distorcidas. Estavam em desacordo com a expectativa de Jesus. Esse é o problema, amado. Isso é um desastre na nossa vida. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. E nós criamos para nós expectativas distantes daquela que Jesus estabeleceu para nós. Nós precisamos, amados. Por isso a importância da nossa comunhão com o Senhor, da nossa comunhão com o Espírito Santo, porque o Senhor não esconde nada dos seus filhos. Todo o plano que Deus tem para a nossa vida está revelado na palavra do Senhor, e o Espírito Santo nos revela a cada dia, amado. E na maioria das vezes esses planos, eles destoam dos nossos, porque a nossa visão, ela é muito pequena. A nossa expectativa, ela é formada a partir daquilo que nós vemos ou que almejamos, e ela é muito pequena. Ela está baseada no terreno, ela está baseada no efêmero, no passageiro, em coisas que vai acabar daqui a pouco. Mas o plano de Deus é eterno. O plano de Deus é muito maior. Os pensamentos do Senhor são maiores, são mais altos do que os nossos. A nossa compreensão da vida, a nossa compreensão das coisas que nos cercam, elas são muito pequenas, são muito mesquinhas. Nós ficamos muitas vezes reivindicando com o Senhor, negociando com o Senhor coisas pequenas que o Senhor inclusive já nos deu. Quando o Senhor quer nos levar a lugares mais altos, amém? A lugares de excelência, expectativas distorcidas. Ele diz assim, ó: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Quando as expectativas não são correspondidas ou são distorcidas, sabe o que ocorre? Nós nos tornamos frustrados, nós nos tornamos decepcionados, nós nos tornamos amargurados, azedos, ácidos. E a coisa mais difícil que existe, e é difícil porque nós somos uma igreja, nós somos corpo, e como igreja e como corpo, nós temos que viver com o ácido, nós temos que conviver com o azedo, mas é difícil.
Eu tenho refluxo. Quem tem refluxo aqui? Gástrico. Depois que o refluxo vai embora, é difícil dormir, não é? Queima tudo. O canal com o esôfago vem até a garganta, aquela queimação, e não tem jeito, eu não posso arrancar, não posso tirar. Eu tenho que conviver com isso, faz parte. Tem que tratar. Tem que tratar. Isso acontece, amado, quando convivemos com pessoas amarguradas. E aqui, quando nós esperávamos, ele está dizendo isso para Jesus, que havia prometido tantas coisas, só que eles não entenderam o que havia sido prometido. Nós esperávamos, queria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e Jesus do lado deles, e Jesus conversando com eles. Já se viu assim? Ser amargurado, frustrado, decepcionado, lá no pé da tua cama, se lamuriando, se lamentando, e de repente o Espírito Santo te revela que o Senhor está ali com você, que aquele momento vai passar, que aquela situação vai embora em algum momento, e a tua confiança, ela é alimentada, ela é reforçada, você é fortalecido e você levanta-se. Amado, Jesus presente na nossa vida, a presença de Jesus, nós cantamos hoje aqui. Não existe nada que supere isso, amado. A dificuldade vem, a tormenta vem, o vento vem, a tragédia vem, as perdas vêm, mas a presença de Jesus na nossa vida nos sustenta e ela nos fortalece a cada dia. No versículo 15 aqui, quando estão discutindo, Jesus aparece a eles. Ou seja, Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. No 17, ele chega e pergunta para eles: qual é a tua dor? Vocês estão discutindo o quê? Qual é a tua frustração? Qual é a tua decepção? Os irmãos mais antigos aqui, acho que conhecem, conta para Jesus aonde é a tua dor. Não vou cantar não, fique tranquilo. Conta para Jesus. No momento da dor, amado, ao invés de ficarmos verbalizando com os jovens aqui, mas no dia a dia, de ficar verbalizando, que correndo o risco de pecar, conte para Jesus. Ele se apresenta a você. Conta para Jesus a tua frustração. Não há problema, tem momentos que nós ficamos frustrados mesmo, amados. Nós não nos frustramos com a família, nós nos frustramos com o nosso salário, com o trabalho, com o serviço, com o amigo, com o colega, com o irmão da igreja, com o pastor. Decepcionado, expectativas não correspondidas. Acontece, amados. Mas não adianta o falatório, quando houver esse momento. Falar menos é um remédio. Falar menos é um remédio. Agora, tem aquela molinha aqui que está querendo que ele vale. Então fala para Jesus. Ali você pode abrir o coração. Você está falando com a pessoa certa. Você está falando com quem pode te ajudar. Você está falando com quem pode resolver. Claro, amado, que há irmãos que o Senhor prepara, aquela pessoa, que para você compartilhar, para orar com você, para ter empatia com você, para participar com você da sua frustração. Talvez ele também tenha, também ele precisa ser ouvido. Amém. Mas não coloque... Não, deixa o Facebook para lá, tá? Deixa o Face para lá. Ele nos conhece, amado. Jesus te conhece. No versículo 30, no 31, diz que quando o Senhor Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram e o entendimento veio. Ou seja, ele nos conhece e ele abre os nossos olhos. Amém?
Eles falam no versículo, perguntam um ao outro. Agora é a pergunta sadia agora, né? No 32. Eles perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Quanto tempo o teu coração não tem ardido? Há quanto tempo você não tem sentido o toque do Senhor e te envolvido realmente? Amados, as nossas frustrações, as nossas decepções, nós criamos expectativa com nossos filhos, nós criamos expectativas na família, no trabalho, na nossa vida como um todo. E se nós formos aqui fazer um fórum aqui, nós vamos constatar que todos são assim. Mas vamos constatar também que o nível de frustração e decepção nessa trajetória é muito grande. É muito grande, amado. Mas eu não posso colocar o meu coração, a minha vida, as minhas decisões nas minhas frustrações. O olhar, o pensamento desses 2 discípulos estava lá na sepultura. É a visão que eles mantinham de Jesus sendo sepultado. O olhar desses 2 discípulos estava lá na crucificação. Jesus já havia ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, mas a mente deles ainda estava ligada lá na tragédia. E nós, amados, muitas vezes nós levamos a vida toda de braço dado, de mãos dadas com o negativo, de mãos dadas com a tragédia, de mãos dadas com o desastre, e a vida está andando, amados. A vida continua. Os planos de Jesus não foram interrompidos na tua vida, na nossa vida, apesar das decepções, apesar das tragédias. E quando nós compreendemos isso e vamos falar com o Senhor, e o nosso coração começa a arder, começa a queimar, porque a presença de Jesus faz isso em nossas vidas. Os nossos olhos se abrem, o nosso coração se quebranta, e nós começamos a enxergar: era Ele, é Jesus, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele se preocupa comigo, Ele me ama. Você crê que Jesus te ama? Amados, nós não podemos viver, amados, preso às tragédias. Nós não podemos viver preso ao que se foi. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo tremendo a realizar na vida de cada um de nós. E quando nós compreendemos isso, amado, esses discípulos, depois que eles perceberam que aquele era Jesus, eles tomaram uma atitude. Eles, primeiro, versículo 33, eles se levantaram. E eu te convido nessa manhã, você que está prostrado, você que arrumou uma banqueta chamada dificuldades, lutas, decepções e frustrações, e sentou em cima dela e está ali confortavelmente. Eu te convido a sair da zona de conforto, porque muitas vezes nós temos isso como zona de conforto. Nós somos acariciados, todo mundo com dozinho da gente, todo mundo com peninha da gente, e nós vamos alimentando isso. Tadinho dele, corre, tô dó, eu tô com peninha dele. Aí a gente vai se sentando mais na cadeira. Já conhece aquela pessoa que se pergunta para ele: tá tudo bem?
E depois se arrepende de ter perguntado? E aí, como é que você está? Meu pai. Aí não acaba. Não acaba. Aconteceu isso, aquilo outro, a minha mulher, meu patrão, meu emprego, meu chefe, o dinheiro, e isso, aquilo lá em casa. E você fica só olhando. Eu falei, e aí? Mas você quer mais ainda? Levanta-se nessa manhã. Em nome de Jesus. Aqui diz que levantaram-se e voltaram imediatamente. Não é amanhã. É hoje, é agora. É agora. Saia da zona de conforto. Saia da onde você está. E levante-se. E comece a andar. Porque o Senhor tem coisas tremendas ainda a fazer na sua vida. Amém? Qual é o teu desânimo? Qual é o motivo da tua frustração, da tua decepção? Por que você perdeu a esperança? Qual é o motivo da tua tristeza, da tua amargura? Eu quero aqui pontuar, já vou terminar. Eu estou aprendendo, glória a Deus, viu? Aleluia. Não desista, viu, irmãos? Não desista, viu? Não desista. Não sei ainda, né? Vamos lá. Alguns pontos aqui, amado, que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, esteja sempre atento às direções dadas. No momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de frustração, Deus sempre vai levantar alguém, um filho de Deus, uma filha de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus, usados pelo Espírito Santo para te dar uma direção, para te dar um caminho a ser seguido. No momento ali, as mulheres foram a eles. As mulheres chegaram lá, ele está vivo, ele ressuscitou, mas eles não ouviram. E às vezes nós recebemos as direções e não ouvimos. Então, amado, no momento de luta, você nunca estará só. O Senhor estará sempre e você sempre receberá uma direção. Segundo, no momento de dificuldade, de frustração e de luta, simples assim, fale menos, mais nada. Terceiro, cuidado com o ácido sulfúrico, com a amargura. A amargura atinge a muito, contamina. Cuidado com o azedume, amado. Não fica olhando para o sepulcro. Olhe para frente. Olhe para a ressurreição. Olhe para a restituição, como cantamos hoje aqui. É para lá que você tem que olhar. Não permita que a amargura te consuma. Busque no Senhor qual é o plano dele para a tua vida. Jeremias 29, capítulo 11, o Senhor fala: eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de bem e não de mal, para levar vocês à prosperidade. Há um plano de Deus. Procure conhecer qual é o plano de Deus na tua vida. Quinto, todo dia faça esse pedido que os discípulos fizeram aqui: Senhor, fica conosco. Aleluia. Senhor, fica na minha casa. Senhor, eu estou frustrado, estou decepcionado, mas Senhor, fica comigo. Fica comigo. Senhor, a minha família está uma tragédia lá. Está um furdúncio. Essa expressão é da Cirleia, da minha mãe, né? Está um furdúncio lá na minha casa. Mas Senhor,
fica comigo. Fica, Senhor, não vai embora não. Vai vir a noite, aí eu estou meio com medo aqui. Senhor, fica comigo. Está vindo um furacão aí. Eu fico imaginando lá na Flórida, porque avisaram, tal dia vai chegar aí o furacão. Eu fico imaginando aquele pessoal sentado esperando o furacão vir. Como é que ele vem? É categoria 1, 2, 3, 4, 5, já matou não sei aonde. Eu fico pensando com a cabeça desse pessoal. Senhor, fica comigo, Senhor. Fica conosco. Sexto, levanta-se, meu irmão. Levanta-se, minha irmã. Em nome de Jesus, levanta. E ande. Imediatamente volte, amado. Volte. Jesus ressuscitou. Não fica olhando para a sepultura. Eles queriam a redenção de Jerusalém, de Israel. Na mente deles é que Jesus iria destituir César, destruir o poder romano e construir ali uma nação poderosa. Mas o plano de Jesus era muito, de Deus através de Jesus, era muito maior. E está prestes a se consumar esse plano, amado. Amém? Amém? A nova Jerusalém, amado. A Jerusalém celestial. Os planos de Deus para a nossa vida não é aqui. Não são aqui, amados. É algo muito mais tremendo do que aquilo que nós imaginamos. Mas Ele cuida de nós aqui. Amém? Mas nós não podemos estar com a nossa mente enraizada, fixada nessas coisas que vão passar, amado. Porque nós esquecemos do que é eterno, do que o que realmente importa. Então, amado, Jesus ressuscitou. A nossa Jerusalém, ela não é terrena. Ela não é terrena. Agora, amados, enquanto... Porque amados, nós estamos aqui, nós queremos mudar de prédio. Será que vai dar tempo? Mas se der, por quanto tempo? Porque o problema não é o prédio aqui, amado. O problema é a cidade santa onde nós vamos morar. É a nova Jerusalém. Mas enquanto ela não vem, nós temos que estar aqui. Amém? Amém. Enquanto ela não vem, nós precisamos estar aqui. Em Atos, uma das últimas instruções para Jesus deu aos discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 4, não precisa abrir, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No 4, eu adiantei aqui, no 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Amém? Você recebeu uma promessa do Senhor? Você tem uma promessa na tua vida? Então, portanto, não saiam de Jerusalém. Não pegue o caminho de Emaús. Não pegue o caminho da volta às coisas passadas. Permaneça em Jerusalém, porque o Senhor, a despeito de toda a frustração, de toda a dificuldade, de toda a luta, de toda a decepção, o Senhor tem algo tremendo a realizar na tua vida. Há uma promessa a ser realizada na tua vida, em nome de Jesus. Eu te convido nessa manhã, eu te convido a você receber essa palavra em seu coração. Você que se afastou, você que está fora, você que está talvez já lá perto de Emaús, talvez você não tenha percebido, talvez os seus olhos estão cegados, o teu coração está endurecido, mas Jesus está caminhando, ele está conversando com você. Jesus está conversando com você.
Ele está falando contigo, Ele está falando com você nessa manhã. Talvez você não reconheça, mas os discípulos dizem que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. E Jesus expunha as Escrituras para ele. E o Espírito Santo está expondo para você agora a palavra dele ao seu coração. E quando ali, amados, foi involuntário isso. Eles não clamaram: Senhor, aqueça meu coração. É que a presença de Jesus faz isso. Faz isso, independe de nós. Volte. Levante-se e volte imediatamente. É em Jerusalém. É a figura da igreja. É ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Volte em nome de Jesus. Volte imediatamente. Porque muito brevemente, aquele que a sepultura não o deteve, aquele que está à destra de Deus, ele virá. Ele está chegando. Ele está chegando. E ele vem buscar a sua igreja. Eu quero ir. Amém? Você quer ir? Amém. Então volte. Você que se ausentou da célula, eu quero ver você na célula essa semana. Você que saiu lá da célula, não foi mais. Eu vou pedir para o louvor. Tem um louvor, Marcelo? Vamos encerrar com louvor. Você que se ausentou da igreja, mas eu estou em luta, eu estou em dificuldade, eu estou em pecado, a minha situação é muito difícil. Eu te vou dar um convite nessa manhã. Fica próximo. Fica próximo, não se afaste. Fica aqui. Não se afaste. Você que abandonou a comunhão, volte à comunhão. Esses dois aqui saíram dos 11 e dos outros que lá estavam. Mas nesse momento eles retornam. E a palavra de Deus diz que eles se juntaram aos outros. Volte à comunhão com os irmãos, com a igreja, em nome de Jesus. E finalmente, volte para Jesus. Amém? O caminho de Emaús não é a tua estrada. A estrada que nós temos que trilhar é a estrada para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que em breve nós estaremos lá. Eu quero orar com você agora, querido. Abra teu coração. Abra teu coração. Não endureça teu coração à voz do Senhor. Deixa que arda. Deixa que queime. Porque o arder, o queimar do fogo do Senhor traz quebrantamento, traz cura, nos traz de volta àquilo que Ele estabeleceu para nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes os embates dessa vida, as dificuldades, as lutas, os relacionamentos, as situações que surgem à nossa frente, no nosso lado, à nossa volta, nos envolvem de uma maneira tão terrível que nós nos tornamos amargos. Nos envolve de uma forma que tira a nossa esperança, anula a nossa fé. Quantos de nós, Senhor, nessa manhã não temos vivido assim, na pura decepção e frustração?
Assim como esses discípulos no caminho de Emaús. Mas nós queremos te dizer nessa manhã, assim como esses dois disseram, Pai, o nosso coração está ardendo. O Senhor tem exposto a sua palavra em nossos corações. E eu quero te dizer, Senhor Jesus, fica conosco. Habita entre nós. Permaneça na minha vida. Permaneça no meu lar, Senhor. O Senhor vive. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, igreja. E Ele habita entre nós. Ele está entre nós. E Ele quer consumar, Ele quer concretizar os planos que Ele estabeleceu para cada um de nós. E são tremendos, amados. São maravilhosos. Olhe para frente, se levante. Ande imediatamente, amado. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Se levante, amado. Em nome de Jesus. Pai querido, aplica essa palavra em nossos corações. Fala com cada um de nós, Pai. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Nós queremos sentir o nosso coração ardendo como esses dois discípulos ali, Senhor. Traz de volta a comunhão que foi perdida, Pai. Traz de volta, Senhor. Restitui, Pai, aquilo que foi perdido, Senhor. Traz de volta a esperança. Traz de volta a alegria. Oh, Senhor, traz de volta, Pai. Corrija, Senhor, as nossas expectativas, Pai. Que elas estejam alinhadas com a sua, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, igreja. Louve o Senhor essa manhã. Adore Ele.